pessoal, desculpem pela falha técnica, a gente tem esse espírito do faça você mesmo, né? E geralmente tem funcionado muito bem, mas dessa vez a gente teve o contratempo. Vamos seguir aqui, então, no Meet, né? Vamos recomeçar. E eu queria cumprimentar a todos, né? Agradecer pela paciência aí no início. Cumprimentar a professora Mara de Oliveira, que, como eu dizia no início, é uma grande amiga, né? Uma grande parceira de academia, né? Nós fomos colegas durante muito tempo. Eu sempre gostei muito da Mara e do trabalho dela e de tudo que ela nos ensinou, né, como professora e pesquisadora, e hoje nós vamos ter a oportunidade de ouvi-la mais um pouco, né? Então, seja muito bem-vinda, tá? Cumprimentar a professora Ana, né, que vai fazer o nosso debate, né, e que é a nossa colega e parceira no programa de pós-graduação em Direito, e o Wagner, que é doutorando no PPG-DIR da UX, e vai fazer a nossa mediação, tá? Então, agora nós iniciamos efetivamente e eu passo a palavra para o Wagner para retomar o protocolo, porque eu acho que o pessoal não ouviu, né? Então, vamos retomar o protocolo como tínhamos feito no início. Isso aí, pessoal. Então, como o prof falou, hoje a gente está recebendo a professora doutora Mara de Oliveira, que vai falar um pouco sobre o ofício da pesquisa e fazer um relato sobre as experiências do planejamento até a divulgação dos resultados obtidos pelo processo da pesquisa. A professora Mara, ela é doutora em Serviço Social pela PUC-RS, ela é pesquisadora do corpo permanente do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Políticas Públicas e Sociais da UX, e é do grupo de pesquisa CNPq, Cultura, Política e Políticas Públicas e Sociais. Ela é professora aposentada da área do conhecimento de humanidades e do mestrado em Direito da UX. Só lembrando, então, antes de passar a palavra para a Profiana, que o nosso Café com Pesquisa é um ciclo de eventos curtos promovidos pelo Grupo de Pesquisa Direito Ambiental Crítico e pelo Núcleo de Estudos em Pesquisas de Estudos em Políticas Públicas e Sociais da UX e pelo Programa de Pós-Graduação em Direito da UX também. E o nosso objetivo é promover, né, um debate acadêmico de excelência, mas de forma descontraída, cada um com seu café, né, e aproveitando do compartilhamento das experiências acadêmicas. Antes, então, só de dar início, eu gostaria de lembrar vocês que no final vai ter oportunidade para todo mundo interagir com a professora Mara, né? É só mandar as perguntas no chat, que eu vou estar atento e selecionando as perguntas, separando as perguntas para no final fazer. Ou no final, se vocês quiserem fazer a pergunta diretamente, é só abrir a câmera e o microfone e falar com a Prof. Mara, fazer seus questionamentos. Só como nós estamos agora no Meet e não mais no YouTube, eu vou pedir para vocês, durante a fala da Prof. Mara, só para evitar alguma interferência, fechar a câmera, microfone, para que a transmissão flua um pouco melhor. Tá bom? Dito isso, então, passo a palavra para a Profiana, que vai ser a debatedora hoje, para dar suas boas-vindas e iniciar a atividade propriamente dita. É isso, obrigado. Boa tarde a todos e todas. É uma satisfação, um prazer estar aqui nesse Café com Pesquisa, um evento, como dizia antes, dos eventos que eu mais gosto de participar. E lembro ainda, num sábado à tarde, nós, professores do grupo de pesquisa, do DAC, conversando e criamos esse Café com Pesquisa, e o ano passado ele foi um sucesso. Tivemos muitos pesquisadores, e eu acredito que uma das questões mais importantes é essa informalidade, né? Que nós podemos estar aqui dialogando diretamente com os pesquisadores. Então, seja muito bem-vinda, Mara, que tenho a liberdade de chamá-la assim, por tantos anos de convivência. Uma boa tarde para o Prof. Clóvis, para o Wagner, e para todos que nos assistem, né?
e trazer a Mara novamente para a universidade, onde ela trabalhou tantos anos, não sei exatamente quantos, mas foram muitos, muitos. Eu tive o prazer e a honra de dividir com ela, tanto no curso de serviço social, quanto no mestrado e doutorado em Direito. E continuamos mesmo, depois que ela se aposentou, nós continuamos fazendo pesquisas juntas, né? Estamos agora finalizando 2 livros, que depois ela vai ter a oportunidade de falar, e isso, para mim, é a carreira universitária, a carreira docente, né? E aí, nesse sentido, embora a gente atrasou um pouquinho, eu gostaria de fazer uma homenagem a uma grande pesquisadora que nós perdemos hoje, que é a professora Lorraine Slomp Giron. Não tem quem não a conheça, a grande maioria dos professores de História de Caxias e da região foram alunos dela. Nós fomos colegas dela por muitos anos no Centro de Humanidades, na área do conhecimento de humanidades. Deixou um legado enorme, uma pessoa que está presente, né? Tanto está presente nas nossas vidas que, coincidentemente, ontem nós estávamos numa reunião de pesquisa, eu, a Mara, a Profimilva, e falávamos dela, lembrávamos dela, né? Das palestras, dos cursos, das pesquisas, e como é bom uma pessoa ter deixar tantas lembranças, um legado tão grande para ela, como ela. Então, Mara, seja muito, muito, muito bem-vinda. O assunto que tu vais tratar é uma das coisas que nós mais gostamos de fazer na academia, que é pesquisar e depois levar tudo isso para a sala de aula, para discutir com os estudantes, trocar, compartilhar. Então, com certeza, será uma tarde muito boa. Seja muito bem-vinda e a palavra é tua. Boa tarde a todos e todas. Feliz de ver aqui. Eu não vi algumas, eu vi outras, eu só vi um nome. Feliz de ver a Alice. Quanto tempo, Alice, que a gente não se vê. A Rosana, pouco, mas faz que a gente não se via. Bom, Alice, te ver, que bom. Bom ver, vi que a Karine está aí, vi que a Sandrine está aí, vi que a Renatinha está aí, então é um prazer e uma emoção, né? Uma emoção, e estou bem emocionada também com a questão do falecimento da Lorraine, uma pessoa que me é muito cara, assim, me foi muito cara, e eu acho que para todos que conviveram com ela ali, né, e uma das primeiras pesquisadoras da UX, né, a conseguir financiamento externo e financiamento de agências de fomento. Então, essa homenagem, Ana, reitero ela, bem importante, né, e que tomara se possa fazer outras tantas grandes homenagens à Lorraine, que é merecedora pelo nosso, inclusive, não por ela, mas por tudo que ela nos ensinou. Bom, é uma alegria estar aqui, né, mesmo online, gostaria de estar aí e poder ver de perto a Renatinha, né, que está me mandando um recadinho aqui, e a Karine, a Rô, mas infelizmente, né, mas pelo menos infelizmente não podemos nos abraçar, nem nos ver a viver a cores, mas estamos aqui. Então, bem, é uma alegria, principalmente porque a UX, ela certeza, Ana, eu fiquei 40 anos na UX, se eu contar os 35 como docente, mais os 5 anos, e eu nunca saí da UX, né, porque eu fiz o curso, terminei o curso de serviço social, logo em seguida terminei o curso no ano seguinte, Direito, e amarrei uma especialização e depois no outro ano já estava sendo professora, né, então, se eu contar, são 40 anos, que com certeza definiram o meu jeito de, ajudaram a definir o meu jeito de ser, de pensar, de sentir, de agir, né. Ninguém que fica, ou seja, quem mais tem na UX do que fora da UX, né. Então,
bem importante isso, e por isso também uma emoção e uma alegria. O segundo, eu também gosto muito desse espaço, acho que o Café com Pesquisa é um espaço maravilhoso, por ser essas questões de a gente poder falar de uma forma mais informal, né? E eu quero dizer, então, da importância desse espaço e do nome. Eu adoro o nome. Eu adoro o nome porque ele me dá um contentamento, ele me dá uma leveza. Eu acho que ele, podia dizer que ele até me acaricia, porque eu adoro café e adoro pesquisa, né? Então, e como os meus mais apurados sentidos são o olfato e o paladar, né? Eu estou tentando sentir o cheiro do café misturado com o aroma da pesquisa, né? Que relaciono sempre com o espaço do coletivo, nós nas salas de pesquisa, bebendo café, né? Na briga, às vezes até com as alunas, né, Renata, de quem ia fazer o café naquele dia, né? Então, café e pesquisa me lembra nós, um conjunto de pessoas reunidos, discutindo, debatendo, fazendo pesquisa, tomando café, trocando afetos, né? E porque eu sempre digo que diferente, sempre me lembro de uma frase horrível, né, que tornou o nosso ex-presidente João Batista Figueiredo famoso, que ele disse que ele preferia o cheiro de cavalo, né, do que de gente. Eu, apesar de gostar muito de animais, eu continuo preferindo o cheiro de gente. Então, quando me lembra café, me lembra essa questão de aromas, por causa dos meus sentidos apurados de olfato, né, me lembra que é como se eu estivesse sentindo um pouquinho do cheiro de cada um daqueles que eu conheço, daí, né, misturado com a delícia do café. Mas particularmente nesse encontro, eu estou sentindo o cheiro, um cheiro cheiroso de duas pessoas que me são muito especiais, né? O primeiro, a Ana, né? Amiga e companheira de trabalho, com quem tem dividido, fiz a conta, né? Que é 30 anos, amiga velha, 30 anos, né? E que a gente tem dividido sonhos, tem dividido conhecimento, tem dividido amorosidade, e tem dividido pesquisa, né? E o segundo, Clóvis, nos encontramos pela primeira vez em 2012, entramos juntos no programa, né? E logo a gente teve uma empatia, assim, porque logo a gente viu que a gente gostava, tinha gostos parecidos de cinema, de literatura, de música, e logo vimos que tínhamos coisas parecidas com pesquisa, né? Então, é um cheiro divino, né? Que me vem à mente, que me envolve, notas, assim, de todos os sentidos, boas e saudosas lembranças, em relação aos professores, aos alunos da universidade, que, como eu disse, contribuíram demais, significativamente, com o meu jeito de ser, e de sentir, e de viver, né, do que eu... E ao mencionar a Ana e o Clóvis, eu menciono os outros coordenadores, né? E o Wagner, que está sempre aí, né? Mediando, apoiando e tal. Bom, apesar de eu ter me aposentado em abril de 2016, eu tenho mantido desde então vínculos, não assalariados, mas vínculos profissionais, né? Com a pesquisa e com pesquisadores que passaram ou estão ainda na UX, né? E 3 pessoas eu quero relembrar. Uma é a Caroline Ferri, né? Que nos deixou tão cedo. E que mesmo a Carol tendo ido para o Rio, a gente continuou lá, né? E pesquisando e fazendo pesquisas online, mesmo não tendo pandemia. A Ana e a Nilva, né, que são parceiras ainda, que eu não larguei e não largo, Ana, não largo, né, porque nesses duros tempos, assim, que a gente brinca de gente cortada, né, onde estão presentes essa grotesca, nem sei como classificar, né, fisionomia do negacionismo,
dessa irracionalidade, desse desprezo pela vida humana, eu continuar me encontrando semanalmente com a Nilva e a Ana, a gente se encontra semanalmente. Ela tem me mantido lúcida, viva, e eu tenho dito que eu só tenho aguentado essa distância das pessoas que eu amo, que faz muito tempo, o fato de morar a 450 quilômetros aí da região, as pessoas que eu tanto gosto, né, elas têm me mantido viva, lúcida. E dizer que todas principalmente uma situação que eu vou trazer de um exemplo de pesquisa, né, de como organizar os dados, ela com certeza não é minha, mas ela é produto de trabalho coletivo e particularmente trabalho coletivo compartilhado, particularmente dos últimos 2 anos feitos com a Ana e a Nilva. Então, dito isso, vou colocar lá nos slides, tá? Fiz uma apresentação para me guiar. Só um pouquinho, então. Tá dando para ver, Ana Maria? Perfeitamente. Então, tá aí, é um desafio, né, falar, e principalmente uma pessoa tão tagarela quanto eu, e com uma dificuldade de síntese, falar com um tema que abrange o mundo da pesquisa, né, ou seja, o ofício da pesquisa, ofício de pesquisar, relato de experiência do planejamento até a divulgação dos resultados. É tema para mais de quilômetro quadrado. Como é que eu organizei a conversa? Bom, eu organizei a conversa em 2 grandes pontos. Primeiro, que eu denominei como tenho estabelecido minhas posições teóricas e práticas, e o que isso tem a ver com a projeção e o desenvolvimento de uma pesquisa, que eu tento, a partir da identificação de quem eu me constituí na vida, né, e a partir da linha teórica que tenho seguido, como é que a gente poderia constituir um tema, a delimitação desse tema em um problema de pesquisa, e na segunda parte, que é onde eu entro diretamente no ofício da pesquisa, particularmente, então, na organização dos dados digitalizados, oriundos das entrevistas, uma experiência que trago recortes, extratos desta última pesquisa que a gente está sistematizando, e como a Ana falou antes, estamos já elaborando 2 livros, um já está pronto, precisa só a última revisão e tal, mas já está para ir para a editora, e o outro a gente já está finalizando. Então, vamos orientar a conversa. Como eu tenho estabelecido minhas posições teóricas e práticas, e o que isso tem a ver com o desenvolvimento de uma pesquisa. Então, afirmações que são importantes mesmo, que a grande maioria, principalmente a quem já fez, nem que tenha sido iniciação à pesquisa, sabe, né? Como qualquer ação junto à pesquisa, seja do planejamento, seja na etapa de coleta, de organização, de análise dos dados, a gente precisa sempre ter claro, não esquecer, porque eu acho que às vezes a gente dá uma esquecidinha, de que ela é produto de uma determinada inserção social, política, econômica e cultural do sujeito pesquisador na sociedade. E a segunda, que todo o que envolve o ofício de pesquisar, como eu disse, o planejamento, a coleta, a organização e análise dos dados, ela é produto de uma determinada visão de homem e de mundo do pesquisador, que ele vai adquirindo, que ele pode mudar, mas, no mínimo, se aprofunda. E, no caso das pesquisas, por pressupor cientificidade, essa visão não pode ser baseada no senso comum. Por que falar isso, né? Porque, nesses tempos de negacionismo, a gente precisa reiterar que uma pesquisa científica
ela não pode ser baseada no senso comum. Aliás, a palavra científica dá a conotação do cunho de procurar, de saber, de aprofundar. Ela não tem a ver com nada que envolve eu acho, ou o espaço místico, ou o espaço do mítico, não tem. Bom, como é que eu pensei em organizar, então, principalmente essa primeira parte, que é do tema e da delimitação do tema? Há 2 semanas atrás, eu acho, a gente teve uma atividade online, até do Serviço Social, né, que estava a Ana, que estava a Rosane, e uma colega, assistente social, ela verbalizou o seguinte, ela verbalizou qualquer coisa do gênero, ela verbalizou que a profissão escolhida, no caso de assistente social, no qual ela atuou uma vida, palavras dela, mais de 30 anos, tinha definido seu modo de pensar, e o que incluía, inclusive, análise de fatos, atitudes, leitura de realidade. E ela verbalizou o seguinte, é como se eu estivesse corriqueiramente elaborando laudo social. Naquele momento, quando ela falou isso, imediatamente eu fiz 2 associações. Uma de cunho teórico, né? E uma que é repetida por mim aqui, todas, quem foi meus alunos aqui, né? A Rô, a Renata, a Sandrine e a Karine ouviram isso muitas vezes, além da Ana, né? Uma que eu repito sempre, que eu vou trazer, e a outra que eu não tinha me dado conta de coisas que eu faço no cotidiano da minha vida, no cotidiano da prática social diária. Essa primeira associação, ela engloba 2 premissas. Elas são da mesma natureza, complementares, né? Mas que me acompanham há muito tempo, como eu digo aí, quase desde sempre, né? Então, eu vou ler essas 2 afirmações, porque elas são importantes, elas são essas afirmações de cunho teórico prático que acompanham o meu modo de ver, de pensar, a pesquisa, o planejamento da pesquisa, a coleta de dados e a análise dos dados. Embora o homem... Ainda está no primeiro slide. Como é que faz? Aquele dia alguém me disse, né, Ana? Deixa, eu tiro de lá e vou passando aqui, é isso? Por aí tu passa com certeza. Aqui aparece assim? Sim. Troca, vamos ver. Uhum. Assim tá. Tá. Então tá bom. Então, a primeira associação, ela engloba 2 premissas da mesma natureza, como eu disse, complementares e complementares, que me acompanham há muito tempo. Eu li, já disse, né, já falei, quase desde sempre. E daí eu vou ler as 2. Embora o homem seja um indivíduo único, e é justamente essa particularidade que o torna um indivíduo, um ser comunal, realmente individual, ele é igualmente o todo ideal, a existência subjetiva da sociedade, como é pensada e vivenciada. E a segunda, que é da mesma natureza, apenas complementar, o modo de produção da vida material condiciona o processo de vida social. Não é a consciência que determina o seu ser, ao contrário, é o seu ser social que determina a sua consciência. E por isso que eu falava no início desta apresentação, que certamente a maioria dos processos que me constituíram e que constituem o jeito de eu ser, de eu pensar, de eu reagir, tem a ver com a minha experiência de ter ficado tantos anos na universidade, na materialidade da vida social. O segundo, assim vê, Ana? Sim. Sim? Tá. Isso definiu um jeito de ser e fazer, claro, incluindo os afazeres que constituem a pesquisa. Diante dessas premissas e das duas associações, na materialidade da vida social, é importante dizer que, além, então, dessa matriz teórica que me acompanha, quem eu sou. Quer dizer, eu sou uma assistente social, docente universitária, né, com mais de 40 anos de experiência em fazer, pensar atividades de planejamento em pesquisa,
A primeira vez que eu lidei com pesquisa científica foi no ano de 1976, quando eu entrei no curso de serviço social, e um professor abriu um edital, que era numa pesquisa sobre habitação, efetuada pela Secretaria de Habitação, né, e eu fui selecionada como bolsista, e fiquei nessa pesquisa 2 anos, e depois me juntei a uma outra pesquisa com o mesmo professor. Então, eu sou uma assistente social, docente, professora universitária, né? Eu sou uma mulher nascida nos anos 50, sou casada, com filhas, e docente que precisa, dentro da lógica patriarcal dominante, dar conta de casa, filhos, marido e trabalho profissional. E tudo o que isso requer e o que isso significa. Geração que aprendeu as tarefas básicas do ser mulher nessa sociedade, que são lavar, passar, cozinhar, cuidar dos filhos. Com quantas panelinhas e bonecas brinquei, quanta comidinha fiz, quantos sobrinhos ajudei a criar. Eu fui bem treinada, infelizmente, como a maioria das mulheres mais velhas, mas infelizmente ainda das jovens, muitas das jovens ainda. Com isso aprendi, como a maioria das mulheres de gerações anteriores e posteriores à minha, que se inseriram em atividades extradomésticas, a ser rápida, ágil, dinâmica, multitarefeira. Fazendo tudo a tempo e a hora, a ser excelente dona de casa e mãe, a ser docente responsável, comprometida com a preparação de aulas, extensões, pesquisa. Tudo isso resultou, e imagino que ainda resulte para Ana, para Alice, aqui representando todas as professoras, tá? Em poucas horas de sono, em tripla jornada de trabalho, em estresse, em ranzinice. Foi-me atribuído tais funções e as desenvolvi, sem tantos questionamentos durante longos anos. Quantas discussões fizemos disso, né, Renatinha? Me tornei uma mulher profissional com 2 trabalhos altamente exigentes. Assistente social, docente pesquisadora e, estou colocando entre aspas, dona de casa. Entendo, não há muito tempo, as chamadas tarefas domésticas como trabalho de reprodução social, indispensável para a produção da vida dos seres humanos na sociedade. Trabalho entendido como forma originária do agir humano, portanto, com certeza, trabalho doméstico, atividades domésticas são trabalho. O capitalismo nos empurrou, nós mulheres, essa atribuição de lidar com a vulnerabilidade dos seres humanos, suas necessidades de cuidado. Ao mesmo tempo, desvalorizou esta responsabilidade, não a entendendo como trabalho. A segunda associação vou voltar para a primeira, vou voltar para ali. A segunda associação, comprovadora da primeira, tá? Pode ser assim identificada, que quando essa colega falou naquele evento, eu me dei conta que para dar conta dessa multiplicidade de tarefas, né, eu me dei conta que eu organizo as minhas tarefas, inclusive as cotidianas, diárias, as tarefas domésticas, como se eu estivesse montando um quadro de pesquisa. Ou seja, tem um problema numa coluna, tem objetivos, tem uma metodologia e tem um cronograma, eu tenho que dar conta daquilo. É óbvio que qualquer pessoa que estude sobre o cotidiano sabe que é impossível para o ser humano, seria impossível para qualquer ser humano ficar o tempo todo, mesmo nas atividades domésticas, fazendo pesquisa, como se estivesse fazendo pesquisa. Eu estou dizendo é que no entendimento que a maioria dos processos cognitivos se faz por analogia, o fato de eu ter sido pesquisadora e estar sendo ainda pesquisadora há tantos anos, tem, por analogia, me indicado um jeito de pensar, inclusive, sobre o cotidiano. É sobre isso, tá? Então, mas voltando.
Como eu tenho estabelecido, né, as minhas posições teóricas e práticas e que isso tem a ver com pesquisa. Eu recortei como um treino 2 aspectos do ato de pensar fazer pesquisa, né, no sentido de contribuir a algo que a Ana sempre fala, e ainda semana passada nós comentávamos isso, né, sobre a importância do professor, do orientador, do pesquisador mais antigo na função, no sentido de ajudar os jovens pesquisadores. Então, nesse sentido, buscando contribuir com essa experiência acumulada, né, e na ideia de ser uma espécie de guia ou de treinador, como diz o Bourdieu, né, então que eu defini essas 2 questões do tema. E vou para o tema. Então, vamos ver o tema, né, o recorte do tema. Então, pus aqui só para a gente não esquecer o que vai num projeto de pesquisa, tá? Projeto de pesquisa é um modelo aqui, é um modelo genérico aqui, identificação, tema e delimitação, problema de pesquisa. Então, eu vou tentar trazer tema e delimitação do problema, e o tema e delimitação do tema e problema de pesquisa, tá? Qual é a minha intenção? Minha intenção é demonstrar que, como eu falei anteriormente, um certo conhecimento teórico-analítico, incluindo as facetas de quem eu sou no mundo, embutido nele uma visão de homem e de mundo, determinam a montagem de um projeto, o seu desenvolvimento, e inclui a interpretação dos dados, que eu não vou chegar a isso, mas embute. Então, vamos lá. Então, a ideia é de algo também que está em qualquer livro de metodologia científica, que diz que o tema surge de situações pessoais ou profissionais, da experiência científica própria ou alheia, de estudos ou leituras, ou seja, de onde surge o tema. E, seguramente, adequado à qualificação do pesquisador. Veja, eu, apesar de ter bastante tempo e experiência de pesquisa, não poderia fazer uma pesquisa sobre Covid, né? Não tenho a mínima qualificação para isso, né? Então, vamos imaginar, em cima das questões que eu trouxe, um projeto de pesquisa, cujo tema seria mulheres. Esse é o tema diante do que eu pontuei. Sou uma mulher, assistente social, né? Sou professora, essa foi a exposição, sou assistente social, docente pesquisadora, mas não sou qualquer assistente social, qualquer docente pesquisador, sou uma docente pesquisadora mulher. Então, pus o tema aqui, em cima do que eu pontuei, mulheres. Como o tema é amplo, quer dizer, não se pesquisa mulheres, a delimitação do tema é uma das questões muito importantes, uma das questões no início, quando se começa a elaborar o projeto, mais importante, porque a gente não pesquisa tudo, a gente pesquisa uma particularidade, e essa particularidade, portanto, tem que ser delimitada. Ou seja, é a delimitação que permite, inclusive, eu coletar dados, senão não se terminaria nunca e não se chegaria a nada. É a delimitação que permite, por exemplo, identificar que estudos teóricos e que documentais a serem efetuados, quem serão os sujeitos de pesquisa, qual é a metodologia que eu vou utilizar, como é que eu vou organizar esses dados, como é que eu vou selecionar esses dados e como é que eu vou interpretar esses dados, né? Então, vamos ver. E daí eu trouxe aqui, para a gente brincar um pouco, uma estratégia que eu tenho usado há muito tempo eu uso essa estratégia, eu não sei dizer quanto tempo. Eu acho que desde a primeira vez que eu fiz um projeto de pesquisa sem um professor orientador junto, eu acho que eu já comecei a definir essa estratégia ou estratégias perto desta, né? Então, é uma estratégia pedagógica, né? Porque o tema sempre é mais fácil de definir, né? Mas como a gente delimita esse tema? Então, vou pensar aqui, isso tem funcionado para mim. O tema ali, ó, são mulheres.
Para delimitar, eu tenho utilizado algumas variáveis. Eu utilizo variáveis atores, marco temporal, espaço, contexto. A Renatinha vai lembrar disso lá, que foi me orientando, né, no projeto, e a Karine e a Sandrine também, era algo que eu trabalhei com elas na disciplina de metodologia científica. Então, essas variáveis, elas ajudam, pelo menos para mim, a delimitar o tema. Nesse sentido, vamos pegar ali embaixo, então, a delimitação. A delimitação tem mulheres, que é o tema, mas os atores, no caso aqui, são docentes, pesquisadoras, donas de casa, e veja, já estou colocando não qualquer docente, mas mulheres, porque está ali, né, mulheres, e eu coloquei algo que é com ou sem filhos, ou seja, eu poderia ter delimitado, eu ou vocês ter delimitado com filhos ou sem filhos. No caso aqui, estou brincando, fazendo um treino, ninguém, né, não quis excluir nenhuma, porque entendo dos estudos que eu tenho feito que as atividades da dupla jornada das mulheres, elas independem de terem filhos ou não. É claro que, às vezes, com filhos, essa atividade apenas fica um pouco mais, como eu diria, mais pesada, digamos assim, no trabalho da dupla jornada. E também delimitei 1950 a 1960. Por que isso? Bom, também eu não disse antes, mas dentro de um aspecto temporal, de que a partir de 1960 a gente tem a introdução da pílula anticoncepcional e diante de todos os estudos que se tem sobre mulheres, que isso da mulher, vai dizer que a gente tem uma alteração significativa na vida das mulheres, inclusive com alterações um pouco, não tanto quanto eu gostaria que tivesse, no jeito de pensar a sua relação com o trabalho doméstico. Tá? Então, isso. O que eu gostaria de falar antes de continuar? Pessoal, com certeza, se eu fosse efetivar esta pesquisa na década de 80, ela seria totalmente diferente do hoje, né? Ou seja, a experiência pessoal, profissional e social da década de 80, quando eu entrei na universidade como docente, eu deixei de ser aluna e passei a um outro lugar, ela mudou totalmente. Segundo, o conhecimento teórico acumulado, a consciência das funções atribuídas às mulheres, tudo isso mudou, né? Adquiriu maior consistência, adquiriu maior profundidade, adquiriu uma outra forma, um novo conteúdo, um novo contexto. Mas o que é importante dizer? Que mesmo que eu nunca tivesse pesquisado sobre mulheres, eu historicamente pesquisei com mulheres. Eu dialoguei sobre as dificuldades de efetuarmos pesquisa por sermos mulheres. Eu li, eu observei, eu senti, eu sou mulher. Por que eu trago isso? Porque eu percebo que muitas vezes pesquisadores jovens no ofício, num afã de querer investigar temas e aspectos, que ainda não estão preparados para fazê-lo, né? Preparados, eu estou dizendo entre aspas, né? Porque eu vou trazer aqui uma frase da Minayo que eu acho bem pertinente, eu acho que ela diz melhor do que eu poderia dizer isto. Ela diz o seguinte: nada pode ser intelectualmente um problema se não tiver sido, em primeira instância, um problema de vida prática. Pelo menos no caso das ciências sociais. Isso quer dizer que a escolha de um tema não emerge espontaneamente, da mesma forma que o conhecimento não é espontâneo. Surge de interesses e circunstâncias totalmente condicionados, frutos de determinada inserção no real, nele encontrando suas razões e seus objetivos. Vejam que até a escolha dessa citação da Minayo,
ela se vincula àquilo que eu coloquei nos primeiros slides sobre a minha opção teórico-metodológica, né? Então, esta questão, eu não posso pesquisar sobre algo que eu realmente não domino, que eu não tenho... Daí vocês vão dizer, sim, mas então, se eu já domino isso, para que eu vou pesquisar? Não, a gente tem que ter algum conhecimento prévio, não o conhecimento de tudo aquilo que precisa ainda ser investigado. Mas se eu não tiver um conhecimento prévio para aquilo, é como eu começar agora a fazer pesquisa sobre Covid. Tá? Ok, então temos aqui a delimitação do tema. Eu não organizei, eu só deixei como eu faria depois. Bom, a gente colocaria de uma forma essa delimitação numa frase melhor estruturada, né? Que isso, depois de se ter quais são os elementos que contam nessa delimitação, é fácil de fazer. Tá, mas e o problema? Né? E o problema? E o problema de pesquisa? Daí, também eu vou convidar a Miriam Oldenberg, é uma autora que tem um livro que eu acho bem interessante, esse livro, é um livro que me acompanhou muito tempo e ainda me acompanha, assim, nas leituras sobre pesquisa, que ela diz o seguinte: a boa resposta depende de uma pergunta. De uma boa pergunta, ou seja, o problema de pesquisa, e ele é colocado pela maioria dos autores como uma interrogação, né? Ele depende de uma boa pergunta. As respostas que eu vou tentar encontrar e encontrar de uma pesquisa, ela depende de uma boa pergunta, tá? Bom, para fazer o problema de pesquisa, eu também há muito tempo tenho usado algumas estratégias. Como é que eu faço? Primeiramente, eu crio premissas afirmativas, né? A partir do meu conhecimento já adquirido, daquilo que eu vou fazer, somado àquilo que eu vou buscar para construir o projeto, porque mesmo tendo um conhecimento adquirido, se hoje eu vou fazer esse projeto sobre mulheres, faz no mínimo 1 ano e meio que nós estamos construindo esse livro, né, Ana, que eu não tenho estudado sobre mulheres. Então, eu tenho que ir estudar sobre mulheres. E, com certeza, tenho que estudar questões que eu não estudei até então. Porque para construir um projeto, eu tenho que fazer aquilo que alguns autores chamam de inventário preliminar, de pesquisa exploratória, de revisão de literatura, de marco conceitual. Então, eu não posso fazer um projeto de pesquisa apenas em cima do conhecimento que eu tenho até então. Eu, no mínimo, tenho que buscar alguns conhecimentos novos para melhor sistematizar esse pensamento e o problema de pesquisa. Mas eu faço isso, eu construo premissas afirmativas. E nesse tema de delimitação, eu construí alguns. Mas vamos relembrar primeiro, tá? Vocês não viram, vamos lembrar. Né? Relembrar, onde é que está? Aqui. Aqui. Tá? Então, a minha afirmação, o jeito de ser e fazer, incluindo os afazeres que constituem uma pesquisa, estão encharcados de premissas teóricas. Daí estão as duas premissas, a premissa teórica, trouxe uma aqui que eu coloquei lá no início para vocês. Não é a consciência que determina o seu ser, ao contrário, é o seu ser social que determina a consciência. Então, a primeira é a premissa teórica, e a outra é a experiência social. Vou voltar, aquilo que a gente falou até agora, ser assistente social, docente universitária, mulher, nascida nos anos 50, casada, com filho, certo? Bom, e em cima disso, eu vou construindo premissas. Primeira premissa, as mulheres, de forma geral, são treinadas socialmente dentro de uma lógica patriarcal, onde aprendem desde cedo que ser mulher embute as atividades de lavar, passar, cozinhar, cuidar de filhos, maridos, pais. Os afazeres domésticos, quando efetuados pela dona de casa, é considerado atribuição de gênero e, como tal, não entendido como trabalho. As mulheres que assumem atividades profissionais fora do lar devem obrigatoriamente dar conta das duas funções, o que demanda ser ágil,
ser rápida, ágil, dinâmica, multitarefeira. Vejam, quase todas essas premissas, principalmente essas 3 primeiras que eu estou levantando, eu tirei daquilo que eu fui pontuando para vocês. Né? Uma boa profissional fora do lar exige que ela cumpra competentemente os 2 trabalhos. O cumprimento competente e compromissado com a docência exige preparação de aulas, estudos, pesquisas, tá? Orientação de alunos, ok? Seguindo, o cumprimento competente de uma dona de casa determina que a casa esteja bem organizada, cheirosa, asseada, com tudo no lugar, a despensa cheia, compras em dia, alimentos saudáveis, hoje na moda do alimento saudável, que inclui bolos e doces que os outros membros da família gostem, disponibilidade para quando com filhos pequenos para as atividades escolares, esportivas e lúdicas, os afetos e acariciamentos, estar linda, de preferência magra, inteirinha e cheirosa para o companheiro. A dupla jornada de trabalho das mulheres docentes, pesquisadoras, donas de casa, resulta em poucas horas de sono, a miúde de pouco tempo para lazer e cuidados consigo, o que agrega também a miúde, né? Não reviso o texto, né, Mara? Põe 2 a miúde um do ladinho do outro. Adoecimentos físicos e emocionais. Acho que com essas premissas, vejam, não tirei do nada, fiz primeiro como se fosse uma justificativa, elenquei as questões que me poderiam fazer eu elaborar esse projeto de pesquisa sobre mulheres. Não saíram do nada, saíram de algo que foi construído, que eu fui colocando ali para vocês. Espero que tenha dado para entender, tomara sim, tá? Bom, como eu aguentei? Como as mulheres, como eu, aguentam? Que unguento milagroso usamos para aliviar as dores nas costas, nas juntas, a mente inquieta de quem tem tanta atividade. Penso que aquelas expressões que parecem ser de reconhecimento de poder, que nos absorve a consciência, são reiteradoras da opressão e exploração, foram muito eficazes. Quando a gente diz, mas os homens, a gente faz muitas coisas ao mesmo tempo, enquanto os homens só fazem uma, a gente se vira nos 30. Quantas vezes eu ouvi e me rei, que mulher maravilhosa, tô com tudo isso que tu faz. Nossa, como tu pode fazer tudo isso? Você é especial, né? Veja, né? Somos convencidas de que somos princesas, rainhas, jamais escravas, né? Nós somos frágeis para carregar lenha, frágeis para trocar fusível, pneu, mas nós somos fortes para termos tripla jornada, recebermos assédios, menores salários. Bom, feito isso, com essas premissas, vamos ver o nosso problema de pesquisa, né? Então, diante das premissas expostas, a gente poderia formar. Pessoal, eu fiz esse problema de pesquisa de forma rápida, assim, eu não corrigi, nem tentei colocar já de uma forma redacional melhor. Eu quis mostrar para vocês como é que a gente pode construir esse problema de pesquisa. Então, como é que seria o problema de pesquisa? Como as mulheres docentes, pesquisadoras e donas de casa exercem as atribuições a essas 2 atividades, quais as exigências e dificuldades no exercício dos 2 trabalhos, como e por que aguentam? Claro que num problema de pesquisa a gente não deixaria como e por que aguentam, possivelmente não se usaria essa expressão aguentam, mas eu quis colocar aqui como algo didático e para vocês entenderem diante da
brincadeira, entre aspas, que eu fiz, que é como aguentamos, tá? Feito isso, vamos passar agora para a segunda, que é a organização dos dados digitalizados. Veja, gente, aqui, só aqui, eu daria 2 encontros, né? E, claro, eu gostaria de trazer para vocês algumas entrevistas, mas que não devemos trazer, até para que as pessoas que nos deram seus depoimentos não devam ser identificadas, mas eu fiz alguns recortes para a gente tentar entender. Tomara dê certo, não sei se vai dar muito certo, né? E também optei na organização dos dados de um determinado dado, e o dado foi da organização dos dados que foram digitalizados, oriundos das entrevistas, né, de entrevistas que a gente fez com catadores e catadoras de resíduos sólidos em Caxias do Sul, através do projeto, que foi um projeto de 2017 a 2020, coordenado pela Profiana, que foi denominado Catadores de Resíduos Sólidos da cidade de Caxias do Sul, com vistas a dar visibilidade aos descompassos na construção de identidade social desses trabalhadores. E, basicamente, essa organização de dados e a análise dos dados, ela foi feita através da metodologia de análise de conteúdo. O que é importante, então? Assim, essas pesquisas foram feitas. Basicamente, eu estou fazendo um recorte de uma entrevista, mas que a gente traz nos livros. A gente selecionou 12 das entrevistas elaboradas para analisar, né? Essas entrevistas, todas foram, a coleta foi feita pela Profiana e por bolsistas, né? E depois de a pesquisa, ela foi gravada, e em cima das gravações, as transcrições dos diálogos foram digitados, fundando textos, né? Que depois esses textos têm que ser organizados e analisados. Como é que a gente faz a primeira etapa disso, né? Então, a primeira etapa que a gente faz quando a gente pega um documento, essa entrevista já está digitalizada, ou seja, nós estamos trabalhando agora com um texto. Então, eu vou mostrar, por exemplo, um recorte de uma entrevista. Veja, essa é uma entrevista, tudo bem, ela está em letra, mas mesmo aqui ela está em 12, em tamanho 12, o tamanho que a gente usaria e leria num texto de Word, né? Ela tá, vocês vejam, ela é um texto corrido. Com esse texto corrido, fica muito difícil de eu pegar elementos desse texto que eu possa trabalhar e organizar. Deixa eu dizer uma coisa. Essas entrevistas que a gente está dizendo, ela tem uma dificuldade. Uma não, tem várias, mas uma dificuldade que eu quero salientar é que essas entrevistas, elas foram feitas, elas são entrevistas não estruturadas, semi-estruturadas. Então, ela tem um roteiro, né, que é seguido daquilo que a gente busca que os inquiridos respondam diante do objetivo, dos objetivos de pesquisa, mas ela não é uma pesquisa quantitativa de perguntas e respostas. Isso, o que isso traz? Isso traz algumas dificuldades, porque o formulário não é fechado, então as pessoas elas vão respondendo e elas vão juntando, vão falando das suas dores, dos seus credos, dos seus medos, às vezes mais do que aquilo efetivamente do que a gente está perguntando. E, além disso, é um tipo de entrevista que se permite que o entrevistado discorra no seu tempo, do seu jeito, da sua forma, de acordo
com as suas lembranças, de acordo com as suas associações lógicas, né? Então, diante disso, o que é comum em qualquer entrevista dessas? Que o entrevistado, ele responda diante das necessidades daquele momento, daquilo que ele fez uma associação diante da pergunta, das suas necessidades, né? E que ele também, se ele está com uma preocupação maior, que essa preocupação, ela volte em vários momentos da pesquisa. Então, está aí, está a entrevista aí. Mas o que eu tenho que fazer? Bom, a primeira coisa, pessoal, vocês veem que o texto está corrido, eu não identifico neste texto as questões. Veja, eu coloquei em 2 slides, ó, para vocês verem, é uma resposta de 24 linhas, né? Então, qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer para organizar? A primeira coisa é uma coisa simples, mas é tão importante. A primeira coisa é fazer um enter. Eu tenho que, ao ler, né, eu tenho que fazer um enter, eu tenho que ir separando as questões que ela vai falando. Então, se eu pensar aqui, ela está falando do desemprego. Ora, o desemprego na nossa pesquisa era um elemento importante. Segundo, mesmo quando ele achou uma outra oportunidade de emprego na metalurgia, o salário não competia com que ele ganhava. Também é um dado importante. Então, veja, eu fui dando enter. Quando eu vou dando esses enters, na realidade, isso tu faz na segunda leitura. Na primeira leitura, como eu e a Nilva não tínhamos coletado os dados, o que a gente faz no primeiro momento? A gente precisa conhecer esse sujeito, mesmo que a gente não conheça ele. Vários dos entrevistados eu não conheço, eu nunca os vi pessoalmente. Então, tu tem que... a Nilva até reconheceu porque tinha visto eles em outros momentos, mas eu não. Mas tu tem que identificar quem é esse sujeito, tu tem que sentir o aroma desse sujeito. O aroma que eu estou falando com tudo que envolve, tentar identificar um pouco quem é ele, como é que ele sente, como é que ele está colocando essas questões, como é que ele está se posicionando, né? Porque, senão, eu não consigo identificar aquilo que talvez não tivesse sendo explicitado enquanto um norte, uma questão de pesquisa, mas que foi super importante, que me diz quem são. Por exemplo, aqui, vou marcar, quando ela diz, mas eu fui tão chata, tão persistente com aquilo, chata mesmo, de ir na Codeca, ele estava lá e às vezes não queria me responder, e eu estava lá, mas eu não desisti. Veja, aqui me define um pouco, assim como em cima define a questão do desemprego, a questão que mesmo tendo empregado ainda dava menos do que a tratação, né? Então, a primeira coisa que a gente faz, a primeira leitura que se faz é para tentar se aproximar desse sujeito, que se chama, dentro da análise de conteúdo, se chama leitura flutuante. É ler para identificar o que é que estão falando, sobre o que estão falando, mesmo que a gente tivesse já lido esse roteiro, tivesse feito esse roteiro coletivo conjuntamente, a gente precisa disso, né? Bom, a partir disso que tu faz, o que tu tem que fazer em seguida, né? Em seguida, faz essa leitura, tu tem que criar, na exploração do material, tu tem que criar um modelo, que nós chamamos de matriz, das categorias para ti ir lá, nesta entrevista, copiar, não é recortar, copiar aquilo que te interessa e ir colocando nessa matriz de categorias. De onde que surgem essas categorias? Também não é da magia. Ela surge da base teórica adotada, ela surge, no nosso caso, do conhecimento produzido por outras pesquisas, nós já tínhamos outras pesquisas com catadores.
ela surge da realidade sobre o estudo, daquele objeto de estudo, ela surge das respostas e das considerações realizadas pelos entrevistados, ela surge das questões norteadoras, dos objetivos tidos no projeto, e ela surge dos tópicos orientadores do formulário de pesquisa. Ou seja, ela não surge do nada, porque às vezes, mas como é que eu categorizo? De onde que eu tiro as categorias? Elas não saem, como diria a Maria Yamamoto, de uma cartola mágica, né? Daí a gente construiu uma matriz. Vou trazer um pouquinho a matriz para vocês. Não sei se dá para ver muito bem, né? Essa matriz, então, ela tem, ó, primeiro histórico do sujeito entrevistado, a gente vai lá um por um, e às vezes a idade, a educação formal, o estado civil, como não é um formulário fechado, está lá no meio da entrevista. A gente tem que ir lá, coletar e trazer, copiar, colar e ir colocando nessas categorias. Essas categorias não contam? Às vezes não. Quando a gente está trazendo elementos que a gente dividiu lá na leitura sobre essas categorias, surgem outras subcategorias aí, e que a gente vai fazendo. Como é que a gente construiu essas categorias? Veja, eu, a Nilva e a Ana, no caso dessa pesquisa que eu estou trazendo agora, nós fizemos a leitura flutuante, fizemos a segunda leitura, essa que eu disse, que a gente vai dando uma separação, e daí nós nos reunimos, fizemos essa matriz que eu estou trazendo para vocês, essa matriz de categorias, né, ela continua, ó, né, fizemos essa matriz, e daí o que se faz em seguida? Testamos a matriz. Cada uma de nós pegou uma entrevista, né, foi lá e foi tentando colocar dentro dessa matriz aquilo que achamos que era importante, que achamos que se adequava. E com isso nós reorganizamos a matriz. Essa matriz é a final. Essa matriz foi feita, sei lá, 2, 3 vezes, né? Ela é a final. Uma parte, quando a gente, para recortar, não, para copiar, não se recorta, para copiar esses dados que estão lá, a gente também vai usando codificações. Então, por exemplo, a gente usou codificações. No marcador amarelo era sobre o item, sobre a categoria 6, visão do contexto social. O verde, o marcador verde era para a categoria... Tu cria codificações para fazer isso. O que é importante também falar? Bom, muitas coisas importantes. A palavra importante já surgiu aqui umas 1000 vezes. Que às vezes, várias das falas dos sujeitos, elas se enquadram em várias dessas categorias. O que a gente faz? Copia duplamente e tal. Bom, além disso, né, pessoal, para fazer isso, a gente tem que criar toda uma codificação também das pessoas. Então, a gente não vai colocar nessa matriz o nome da Joana. Cada um dos entrevistados vai ter um código, seja número, seja um nome fictício, seja uma letra, né? Bom, então, eu acho que com isso, deixar um pouco, já são 17h22, né? Já falei 1 hora, né? Acho que está de bom tamanho. Como eu disse, né? Daria muitos e muitos encontros para a gente falar disso, né? Espero ter contribuído, espero que isso que eu tenha feito tenha ajudado, tenha esclarecido e ajudado e levantado questionamentos para vocês, né? Agradeço, e agora me coloco à disposição para a gente conversar um pouquinho. Obrigada, Mara. Sempre é muito bom te ouvir e ir revivendo esses processos, né, que a gente vai aprimorando. E
sempre são formas que nós vamos criando, desde do planejamento da pesquisa, né, até a efetivação dela, a ida a campo, a preparação para o campo, e depois que vem, né, que lê do engano quem pensa que quando a gente já coletou os dados, já transcreveu as entrevistas, a parte mais exaustiva terminou. Aí é que efetivamente começa o nosso trabalho, né? E eu acredito que esses exemplos, assim, eles ajudam muito, porque realmente é um dos momentos que mais a gente encontra dificuldade, que às vezes os orientandos encontram muitas dificuldades. E eu acho que seria interessante também, Mara, enquanto as pessoas vão aquecendo, poder falar um pouquinho que esta parte da construção das categorias, da construção de uma matriz, né, ela vale tanto para a pesquisa bibliográfica, quanto para a pesquisa documental, né, que nós também vamos ter que criar um instrumento, que nós vamos ter que poder pensar como é que nós vamos organizar todos aqueles dados. A gente visitou tantos artigos, tantos livros, fez tantos fichamentos, tá? E agora o que eu faço com todos esses fichamentos? Assim como dos documentos, né? Então, que tu pudesse falar um pouquinho sobre isso, e também a questão de que quando a gente chega, e claro, agora a gente não pode estar no livro, isso vai ficar mais claro, a gente não pode trazer os recortes ainda enquanto matéria-prima mesmo, os dados crus, porque tem a possibilidade de alguém identificar, né? Mas desde aquela primeira leitura, que a gente vai dando enter, separando, depois que a gente pinta, depois que a gente copia e cola, depois que a gente limpa, encontra as categorias, depois tem o processo de juntar tudo isso, porque são várias entrevistas que têm todas essas categorias, e depois eu começo a fazer as primeiras análises, e aí a interpretação desses dados que eu vou costurar com o quadro teórico que eu construí, e que normalmente são os primeiros capítulos, né, que é a base que vai sustentar as nossas interpretações. Eu acho que seria interessante tu poder falar um pouquinho sobre isso também. Bem lembrado, Ana, e claro, né, como eu disse, foi um recorte até pelo tempo, né, eu tinha até na primeira apresentação que eu fiz, tinha colocado uma parte extensa só sobre a construção da matriz categorial, né, e ela serve para todas as análises. Aliás, eu tenho uma dificuldade de entender um pesquisador que coleta dados sem construir categorias e até quadros, porque os quadros é um exemplo. A matriz categorial, ela está no quadro porque é um exemplo, ele fica mais nítido de tu tentar, de tu enxergar e tal, mas ela serve para qualquer um. Tem um trabalho, para mim, de uma aluna de TCC até, a Laís, do curso de Serviço Social, que ela fez, e talvez para quem quiser pode disponibilizar, porque é um TCC, ele é público, né, Ana? Nós, infelizmente, não está digitalizado ainda na biblioteca, que é o da Laís, em que ela faz esse processo de análise de conteúdo inclusive criando vários quadros de categorias com a pesquisa bibliográfica. Ela faz análise da produção de uma autora, né, a partir de 3 livros dessa autora, e que é muito bom essa explicação, a modalidade, porque ela também vai dizendo como é que ela construiu, né, que é ótimo. E da análise documental, idem, quer dizer, eu vou analisar, estou pensando aqui que tem vários alunos do direito, né, eu vou analisar uma legislação, uma lei, né,
né? Eu tenho que criar, porque mesmo a lei, eu poderia criar as categorias, às vezes numa lei pode parecer mais fácil, porque eu poderia utilizar as categorias maiores, as primeiras categorias, a partir dos grandes links que tem numa lei de como ela se organiza. Mas, numa pesquisa bibliográfica ou numa pesquisa documental, o que é mais fácil do que uma entrevista semi-estruturada pelo seguinte, porque de alguma forma o livro ele tem uma organização, os capítulos dão uma organização. Eu posso criar as minhas grandes categorias de análise pelos títulos dos capítulos, né? Numa lei, eu posso também pegar por aí, pelos títulos, né? Agora, numa entrevista semi-estruturada, né, que não tem, como eu disse, perguntas e respostas, e não são perguntas fechadas, eu tenho que fazer esse primeiro trabalho, inclusive, de ser o texto, olhar o texto, eu não consigo identificar organizativamente o texto. Mas essa categorização, para uma pesquisa científica e para facilitar a organização dos dados. Pessoas, mas eu tenho que trabalhar com quadro, é muito difícil, é um saco. Facilita a elaboração de quadros, ela facilita enormemente a organização dos dados, porque ela dá visibilidade, inclusive o que acontece? Às vezes eu coloco num quadro, numa determinada categoria, o recorte que é um copia lá de uma lei, ou faço um enxerto de uma citação do autor ou da parte da entrevista, e às vezes ele troca de lugar, mas eu visualizo, eu dou uma visualizada, e dá uma direção cognitiva para o meu pensar organizativo. Então, a constituição de quadros de análise, que alguns autores chamam de quadros de análise, que nós estamos chamando de matriz categorial, ela, na minha opinião, ela é primordial na elaboração do pensamento, ela dá 60% de orientação para as análises, sabe? Em qualquer, porque senão como é que eu vou analisando? Eu vou analisando um artigo por artigo da lei? Não, eu preciso ver, inclusive para analisar que essa lei é incoerente, eu avalio como, é quando eu coloco nesse patamar de visualização da totalidade, que é uma soma, neste caso de particularidades, que eu visualizo isso. Então, a constituição de matrizes, de categorias, ela é essencial. E, para mim, ela é essencial, inclusive, na questão da análise quantitativa, Ana. Só que, claro, uma análise quantitativa, ele parece nessa etapa de organização dos dados, estou sendo bem clara. A etapa de análise de dados, ela pode ser tão difícil em qualquer uma das situações, mas na etapa de organização de dados é óbvio. Numa matriz, eu posso ter um programa, né, de coleta e organização dos dados. Hoje tem vários programas que eu coloco lá o formulário de pesquisa e vou abastecendo com as respostas e ele já me dá a soma dos resultados. Na pesquisa qualitativa, não. Agora, a matriz, ela é imprescindível, na minha opinião. Eu não consigo, mas com certeza tem a ver também com o meu jeito de ser e de organizar o pensamento. Quadros de referência, sem que nome tenha, sem essas matrizes de categorias, eu não consigo, né? Mas ela serve para todos. E nós temos até alguns artigos, vou procurar e depois indico, né, e daí vocês podem passar. Nós temos artigos também nossos ali sobre as pesquisas com catadores, em que nós demonstramos como fizemos análise de legislação, construindo quadros de análise, né? E principalmente quando tu faz análise comparativa, né? Comparativa de legislações, o que diz na legislação A, na legislação B e C sobre o mesmo tema. Então,
Não sei se consegui problematizar o suficiente, Ana. Eu acho que isso é bem importante, e sempre resgatando, né, Mara, que todas esses quadros, essas matrizes que a gente cria, elas não saem do nosso gosto e nem do nosso desgosto, né? Sai exatamente dos objetivos que já foi o que criou ou o roteiro de leitura dos fichamentos, se foi uma bibliografia, ou um roteiro de fichamento de uma legislação, ou o roteiro de entrevista que depois foi estabelecido o texto. Mas eles estão absolutamente articulados com os objetivos da pesquisa, né? Então, são coisas que estão, todas elas precisam estar concatenadas, né? Então, essas categorias a gente não cria elas, né, e tu trouxeste muito bem na tua fala, de algum lugar, assim, que chega uma hora que a gente vai, não, a gente tem que ser coerente com todo o projeto, com toda a direção que foi dada em todas as etapas da metodologia, né? Assim como nas bibliografias, nas referências, né? E eu acho isso tão importante porque a pesquisa nas ciências humanas e sociais, não importa se ela é de campo ou não, ela é muito qualitativa. Ela tem a pesquisa quant e quali, mas ela tem a grande parte das nossas áreas de ciências humanas e sociais e é qualitativa. Né? E para a gente poder dar robustez, né, para a gente dar cientificidade para um resultado, a gente poder ter a confiança no resultado, a gente tem que descrever muito bem essa metodologia de coleta, mas também descrever isso que é, como é que eu organizei, sistematizei, analisei e interpretei os dados. Então, é um momento bem delicado. Né? E, normalmente, é um momento, para quem está fazendo tese, dissertação ou TCC, que é o momento que já vai para o final do nosso tempo, né? E nas pesquisas não é diferente. Quando a gente vê, está ali, tem que mandar o relatório, está no último semestre, e a gente está com aquela quantidade enorme de dados, e vamos fazer o quê? Bom, vou deixar o Prof. Clóvis e o Wagner, que está mediando, né? Se tem alguma questão, o Prof. Clóvis quer comentar. Eu acho que posso passar para o Wagner. Bom, eu só queria cumprimentar a Mara pela exposição, porque essa tua experiência para a gente é valiosíssima, né? Para todos aqui, com certeza, mas de maneira muito especial para o pessoal do direito. Porque a gente precisa aprender a fazer a pesquisa de maneira metódica, assim, né, e com categorias, como vocês têm mais, não só expertise, mas tem mais prática, mais costume, né. A gente usa a palavra análise, por exemplo, como uma palavra ao vento, né, que significa qualquer coisa, né, quer dizer, se eu vou estudar algum assunto, eu vou fazer uma análise, mas não é exatamente disso que se trata, né. Então, é extremamente importante, né, e várias coisas ali que não foram, porque como tu falaste, né, daria um curso isso, né, daria para fazer, daria para a gente fazer um curso pegando cada aspecto, por exemplo, a questão da análise de texto, a gente precisaria trabalhar mais, né, com certeza a Prof. Ana vai concordar comigo também, né, a gente precisaria trabalhar mais a questão da análise de texto, para que ela tenha, assim, uma solidez em termos de procedimento, né, e possa ter mais cientificidade, embora sempre nas ciências sociais a gente vai sempre estar lidando com essa questão da cientificidade, que é diferente, a gente sabe, é diferente das ciências naturais, por exemplo, né,
não há como, né? Agora, isso não é digamos assim, uma autorização para que a gente considere científico qualquer opinião sem embasamento, né? Ou qualquer análise, entre aspas, que não tem nenhuma categorização, que não tem nenhuma organização, não é metódica, não é sistemática, e não sabe dizer de onde veio, né? Porque essa questão da verificabilidade também é um aspecto fundamental da pesquisa científica, né? Você pode até discordar do pesquisador, mas você tem que percorrer o mesmo caminho que ele, né? E quando a gente faz uma pesquisa em que a gente não sabe dizer como que a gente chegou àqueles resultados, porque não fez esse percurso, né? Isso não tem muito valor. A gente pode estar até falando de uma opinião de um pesquisador que tem expertise no tema e a opinião dele é mais forte, ok? Mas não é uma pesquisa científica, pelo menos no sentido em que a gente deveria fazer nas ciências sociais, né? E a gente esquece que o direito é ciência social, né? Isso é algo óbvio, mas nós da área do direito, estou falando especificamente, né, do nosso bloco, né? A gente gosta de pensar que é uma área diferente, né? Inclusive na organização da universidade, a área de ciências jurídicas e a área das ciências sociais são separadas, mas na verdade o direito é uma ciência social aplicada, né? Então, eu não tenho nenhuma pergunta, só queria fazer esse comentário que eu considero valiosíssimo, né? E eu sei que agora o Wagner vai fazer as questões que vieram no chat, né? E uma delas toca justamente nessa questão do viés, né? Como garantir que mesmo na escolha por exemplo, das categorias, isso não seja enviesado. Bom, a professora Mara vai responder, mas a gente pode estender isso até para escolha do tema, né? Em última instância. Sempre vai ter o viés do pesquisador, inevitável. Mas muito obrigado, professora Mara, excelente. Queremos lhe ouvir mais vezes, tá? De repente a gente monta um curso de extensão, alguma coisa para a gente precisa muito, né, dessa tua experiência na pesquisa. Eu vou passar a palavra para o Wagner. Isso aí, obrigado, prof. Prof, o Marcos Vitório, ele fez uma pergunta, como o prof comentou, primeiro te parabenizando, né, e questionando se a matriz de categoria pode ser tendenciosa. Ele faz a ressalta que o pesquisador tem que interpretar os dados colhidos nas entrevistas para sustentar a tese. Isso poderia ser utilizado para criar tendências pessoais deslocadas da realidade. Ele faz esse questionamento. Isso poderia, né? Com certeza, o projeto pode ser tendencioso, o tema pode ser tendencioso, e com certeza a análise também, ou seja, todo o percurso que a gente faz de elaborar o projeto, depois de coletar os dados, de organizar os dados e de interpretar os dados, estou fazendo uma síntese, né, das etapas. Ele pode ser tendencioso. O que nos ajuda? Bom, primeiro a gente teria que discutir o que é ser tendencioso. Todas as análises, elas partem de uma determinada visão de homem e de mundo. Mesmo que eu ache que não tenha, eu já tenho, né? Ou seja, eu posso ter uma visão de homem e de mundo com consciência que eu tenho, e posso ter uma visão de homem e de mundo sem ter consciência. Por isso aquela minha frase da materialidade da vida social. Mesmo que eu não tenha, eu tenho uma determinada visão de homem e de mundo. Nesse sentido, eu tenho uma tendência. Ela já tem uma tendência, a pesquisa. Essa visão de homem e de mundo, ela me dá uma tendência. Agora, talvez, eu não sei muito bem o que o Vitório estava perguntando, mas
se a pergunta dele é de ser tendencioso, perdendo a cientificidade. Vou interpretar que seja por aí. Nesse sentido, o que pode nos ajudar a não perder a cientificidade? É chamar outros que já fizeram o caminho. Ou seja, a base de a gente ter uma referência teórico-metodológica sólida de pessoas que estudaram e que demonstram o seu método, como científico, não é uma garantia, mas é algo que nos alivia ou nos ajuda a fazer o caminho de forma um pouco mais segura, de não ser tendencioso no sentido negativo, tendencioso no sentido de não dar cientificidade. Agora, ser tendencioso na perspectiva de ter uma visão de homem e de mundo orientador, sempre se vai ser. Agora, me parece, se a pergunta do Vitório foi nisso, de a gente dar cientificidade, como é que se pode dar cientificidade? Com muito estudo. Nesta pesquisa que a gente está elaborando, esses 2 livros agora que estão saindo, nós fomos buscar, para interpretar os dados, novos estudos que nós não tínhamos feito. Não tínhamos feito. Eu me lembro porque saiu uma categoria, teve uma coisa que surgiu muito, que foi uma variante que surgiu em muitas falas, que a gente percebeu, porque também perceber categorias e subcategorias na fala do sujeito tem que ter uma determinada visão de homem e de mundo X, senão tu não visualiza aquilo. Mas nós fomos fazer estudos. O livro 2 não está pronto, porque esses 2 livros, eles são produtos do relatório que a gente entregou, que a Ana postou lá no CNPq. E os 2 livros que a gente está fazendo, por que eles não estão prontos se já estava todos esses dados lá no relatório? Porque nós tínhamos que fazer outras leituras. Outras leituras que a gente não viu, que não tinha, vou pôr entre aspas, cacife de analisar sem convidar autores que já fizeram essa caminhada. Daí é que é a importância da escolha de quem é que a gente vai convidar para nos acompanhar na caminhada. Teve um sujeito, por exemplo, que nós fomos estudar, que está muito no livro 1, o Clóvis leu já o nosso livro, né? Que foi o Gessé de Souza. Veja, o Gessé de Souza, eu tinha conhecido ele, eu conheci no direito, até por uma pessoa que foi aluno maravilhoso, o Renê Clóvis, né, e Renata, que são amigos também do Renê, que um dia me apresentou o Gessé. Eu não conhecia o Gessé. Veja, mas eu não era uma estudiosa do Gessé. Teve algumas questões lá que colocou, a Ana gosta muito e estudou já há um tempo e continua estudando o Bourdieu. Ele se apropria do Bourdieu. Nós vimos que não dava para estudar o Bourdieu, mas podíamos estudar o Gessé naquilo. Nós fomos estudar. Nós estudamos 5 livros do Gessé para conseguir pontuar aquelas questões que o Clóvis leu lá. Então, o que pode não dar uma tendência de não cientificidade? Estudo. E, claro, escolher os autores que têm uma caminhada próxima com a tua matriz teórica e que a pesquisa dele tu identifique e outros sujeitos pesquisadores identifiquem como científica. Fora disso, não sei muito bem como seria. Perfeito, prof. O Lucas Batiste, ele te elogia pelas suas ótimas contribuições, especialmente pela visão de totalidade no processo de pesquisa. Foi de grande valia. Aí ele coloca que ele ficou pensativo em uma questão específica e gostaria que tu falasse um pouco mais sobre quais os riscos e benefícios da classificação de um determinado dado, trecho da entrevista, por exemplo, em uma categoria ou foco de análise. Bom, dentro
existem vários autores que trabalham com, por exemplo, análise de conteúdo, que é a metodologia que a gente tem usado há muito tempo, eu, a Ana, temos usado essa metodologia, e tem autores diferentes que vão tratar, inclusive o autor mais conhecido, né, Bardin, a primeira experiência que ele fez para discutir análise de conteúdo era para pesquisa quantitativa. Então, veja, quando a gente monta uma categoria, a gente tem, é como se a gente, como não? As categorias, tu divide as categorias em 3 grandes patamares. Uma coisa são as chamadas categorias teóricas. As categorias teóricas, elas advêm do método teórico de análise, daquela matriz conceitual que tu usa. Então, quando eu uso, por exemplo, se eu uso uma matriz teórica, como ali eu trouxe 2 citações do Marx, se eu uso uma categoria teórica marxista, marxiana, eu vou tentar uma categoria teórica de análise da totalidade. Ou seja, eu sempre devo buscar as análises das microatividades a partir desse eixo maior. Apesar de eu estar analisando uma particularidade, os catadores e catadoras de resíduos sólidos de Caxias do Sul, eu vou tentar analisar dentro da perspectiva da totalidade social, política e econômica que a gente vivencia hoje. Mas quando eu construo a matriz, tendo em vista essas categorias teóricas de análise, eu divido as categorias ali numa matriz, no mínimo em 3 grandes categorias. Uma que a gente chama a categoria maior, que é aquela que estava com os nomes maiores, história do sujeito. Mas dentro da história do sujeito, eu tenho que dividir subcategorias, ou alguns autores vão chamar de variáveis. E essa soma desses aspectos todos é que podem ajudar o pesquisador a ele não se perder dentro dessa perspectiva, dessa categoria teórica que é maior que a categoria totalidade. Agora, se perder, a gente pode se perder? Pode. E por isso que um jovem pesquisador, usando aqui até aquela frase que eu usei do Bourdieu, ele deve, de preferência não, ele deve sempre estar com um pesquisador com maior experiência, que ajude ele a visualizar essas questões de como ele pode fazer. Agora, as categorias, seja essa categoria teórica maior, como eu dei o exemplo, totalidade, ela surge do método, da perspectiva, da visão de homem e de mundo que eu tenho. Agora, as categorias, quando eu construo a matriz, como a Ana disse, elas não surgem do nada. Elas surgem daquilo que está no meu projeto, elas surgem daquilo que eu identifico da própria entrevista, elas surgem da minha visão de homem e de mundo, e elas surgem, com certeza, dos estudos teóricos que eu fiz e vou fazer. Teve categorias que a gente usou no livro, subcategorias, aliás, variantes, que a gente não tinha, não identificou lá quando a gente colocou e criou a nossa matriz. Mas quando a gente começou a interpretar os dados, nós vimos que tinha uma questão. Eu vou dar um exemplo sobre a esperança. Os entrevistados, muitos deles falaram na palavra esperança. Não era uma variável, nenhuma categoria. Não está no nosso relatório de pesquisa, certo, Ana? E a gente trouxe, porque, principalmente, veja, agora eu estou fazendo uma avaliação de totalidade. Nesses tempos de pandemia, nesses tempos de descrédito, nesse tempo que não se acredita em nada, trazer uma categoria esperança é, inclusive, um subtítulo do nosso capítulo, um subcapítulo. Ela é primordial. Então, as categorias, elas têm uma determinada direção, mas elas vão como um povo, elas têm vários e vários braços que a gente pode ir
ir fazendo. Agora, a gente só faz isso se a gente tiver conhecimento teórico, tiver uma matriz clara, dominar aquele processo de coleta de dados que a gente está fazendo, e no caso de alunos, tiver um orientador mais experiente para ajudar nesse caminho. É um caminho, eu estou falando isso, pessoal, eu comecei a dizer que são 40 anos. Não é algo mágico. E eu falei, durante muitos anos, eu fiz pesquisa desde o primeiro ano de faculdade, eu fui jovem pesquisadora, né, e trabalhando com um bom pesquisador que eu sempre discordei teoricamente dele, mas ele é um bom orientador. É isso, pessoal, está aberto para quem quiser fazer suas perguntas diretamente, né? Eu não sei se tem mais alguma questão, sintam-se à vontade para abrir o microfone, a câmera e fazer diretamente o questionamento para a prof. Tem mais alguma questão? Eu gostaria de fazer um comentário, tudo bem, Ana? Tudo bem, Mara? Tudo bem, Alice, bom te ver, que bom. Então, assim, nós estamos aqui no mestrado profissional em psicologia, e a Luísa e o Victor também estão aqui nesse grupo. Então, nesses tempos de pesquisa, nossas trajetórias, felizmente, tivemos boas mudanças, né, com vários mestrados. Eu acho que isso é muito bom, ter o privilégio, né, de acompanhar. Eu gostaria que tu comentasse, até quando eu comentei a semana passada com os mestrandos, e me lembrei, assim, de várias experiências de pesquisa que tu liderasse, que tinha uma forte articulação com a comunidade, do tipo encomendas, né, convênios, e que até hoje, né, pela minha memória, está bem ativa, na medida em que integraram as entidades de assistência social, e onde a psicologia se integrava também, né. Então, gostaria que tu comentasse isso, porque essa mais recente, que eu acompanho via Ana também, em relação aos catadores, de algum jeito, aos recicladores, também tem essa inserção, né? Então, não sei se eu me desvio um pouco do assunto, que tu estás na escrita, mas essa origem, né, como surge um problema de pesquisa, eu penso que tu tivesse uma boa experiência e tens ainda nessa área, né? Seria isso. Obrigada. Bem, primeiro só queria aqui que eu estou vendo dizer Isabel, saudades, Viviane, saudades. Então, Alice, eu acho que esta é uma marca de fazer pesquisa aplicada a partir disso que você está falando de encomendas, ou seja, de aspectos concretos e que estão ali na realidade. Ela é uma marca bem expressiva do serviço social e da sociologia. E como o curso de serviço social sempre esteve ali, enquanto teve departamento de sociologia, dentro do departamento de sociologia, eu acho que a gente sempre teve essa experiência que tem a ver com uma experiência da nossa profissão e que é isso, né? E que é bem importante. Então, veja, a primeira pesquisa que eu participei em 1976 foi uma pesquisa solicitada pela Prefeitura de Caxias do Sul. Ela não foi pesquisa financiada pelo CNPq, ela foi uma pesquisa, era para fazer um levantamento sobre habitações de risco num determinado espaço, né, geográfico de Caxias do Sul. Então, foi a minha primeira experiência, fazer isso que você está chamando de pesquisa encomendada. O poder público, né, solicita que a universidade, enquanto espaço de conhecimento, de produção de conhecimento, faça uma pesquisa, né? E muitas das nossas pesquisas, eu poderia dizer, estou me lembrando agora, assim, né? Estou me lembrando de algumas pesquisas que a gente trabalhou, uma pesquisa que eu e a Ana trabalhamos, que tem um livro, sobre que foi sobre a rede de assistência social, certo? Ela foi quer dizer, ela não foi bem uma encomenda, mas foi diante de uma necessidade. Ou seja, abriu um edital
numa determinada agência de fomento, não agência de fomento para fazer levantamentos para municípios, pesquisas para municípios, né? E a gente viu esse edital, né? E conversamos com a FAS, né? Com a Fundação de Assistência Social, dizendo, olha, tem esse edital aberto, achamos que aqui caberia um projeto de pesquisa sobre a rede, e era para constituir, ele estava constituindo a rede da criança e do adolescente. Inclusive, o projeto original que a gente encaminhou, elaborou, foi um projeto de avaliar e constituir e tentar fazer uma identificação de todas as entidades que faziam parte da rede da criança e do adolescente. Como eu e a Ana já fazíamos um estudo sobre políticas públicas e identificamos que aquilo tinha que ser maior do que a rede da criança e do adolescente, que tinha que ser a rede de assistência social. Não foi fácil, foi muitas e muitas reuniões com a FAS, muitas e muitas reuniões com o Condica, para tentar convencer que avaliar e caracterizar quem eram as entidades que faziam parte da rede de assistência social era mais importante, porque ela era mais ampla que a rede da criança e adolescente. Também, nesse sentido, entre aspas, poderia ser intitulado como uma pesquisa encomendada. Teve outros, nós sempre estivemos atrás de editais. Nós tínhamos, inclusive, sempre tivemos, quando começamos a ter bolsistas ou até monitores de disciplina, que tinham a função de buscar o edital. E nós nunca tivemos a preocupação, no nosso caso, de buscar tantos editais via CNPq. Por quê? Porque os editais de CNPq, eles sempre eram eles são eram, agora quase nem tem mais, né? De baixa verba. E esses editais que a gente procurava, às vezes, agência de fomento, que era uma agência de fomentos internacionais, que faziam um braço para o Brasil, eles davam mais, tinham melhor financiamento. Por exemplo, a rede, esse que a gente fez, que saiu um livro, que é organizado por mim e pela Ana, sobre a rede de assistência social, ele foi um financiamento que pagou, inclusive, os computadores para as entidades. Ele pagou a organização, inclusive, da rede de forma informacional. Então, nós sempre tivemos isso, de ter e buscar editais que pudessem fazer no sentido de contribuir com o poder público, né? Para a melhoria daquelas condições das políticas públicas, né? Então, nós teríamos muitas para contar. Me lembro uma vez que a gente fez também, estou lembrando agora, sobre pessoa com deficiência. Uma entidade nos solicitou se a gente não queria fazer uma pesquisa para identificar sobre as condições daquelas famílias, quem eram aquelas famílias, né? E a Ana poderia contar agora de outras que eles têm feito. Então, acho, não estou pensando muito, estou fazendo um raciocínio rápido aqui, acho que tem a ver com o objetivo que a gente traçou, entende? Nós sempre quisemos contribuir com a edificação e a melhoria das políticas públicas. Inclusive, se vocês olharem todos os objetivos dessas 3 últimas pesquisas que a gente tem, emendadas uma na outra com catadores, elas têm esse objetivo, de contribuir com o poder público no sentido de achar alternativas, edificar ações e políticas públicas. Então, nós sempre nos colocamos isso, de ir buscar editais, de fazer convênio com prefeituras. Não sei quantas prefeituras nós fizemos convênio, de ir lá fazer um projeto sobre a área de assistência social. Nós vendemos, entre aspas, não, vendemos para Bento, para Garibaldi, para Caxias, e daí a próprio poder público financiando esta pesquisa, né? Não sei se problematizei o suficiente, Alice. Sim, era isso, essa
referências aos editais, que é algo também bem importante para os cursos de mestrado, né, também como uma maneira de dar continuidade, né, aos seus projetos. Obrigada, Mara. Aberto para perguntas, pessoal. Alguém mais? Se ninguém vai falar mais nada, eu gostaria de te agradecer, prof. É muito importante a gente ter esses espaços para ter esse tipo de compartilhamento de experiência, principalmente em pesquisas que envolvam, assim, mais trabalho de campo, coleta de dados, assim, né? É uma coisa que eu particularmente tive bastante contato, assim, enquanto as atividades da UFSC estavam presenciais, né? Por estar sempre ali pelo NEPS e tal, sempre acompanhando todo o processo de transcrição, algumas entrevistas em alguns projetos eu pude acompanhar. Mas mesmo assim, eu nunca realizei uma pesquisa assim, né? Então, todo esse processo de categorização, de definição das categorias é uma coisa que é bastante desafiadora, assim, para a gente, né? E seria muito importante que no direito a gente começasse a fazer mais isso em análise de legislação, de decisões judiciais e tal. Acho que é uma contribuição que a academia poderia dar para a gente poder entender melhor como que as narrativas estão sendo consolidadas tanto no âmbito jurisdicional quanto legislativo, assim, sabe? E eu só deixo o meu agradecimento, assim. Não sei se os profs querem também dar uma palavrinha final antes da gente encerrar, talvez. Se não tiver mais questionamentos também, não sei. Só queria agradecer de novo, Mara, muito obrigado pela tua presença. E assim, já lançar a ideia, né, da gente fazer algo um pouco mais ambicioso, assim, de a gente organizar, de repente, uma atividade de extensão. A gente pode pensar sobre de metodologia assim mais aplicada, né, trazendo essa coisa da experiência mesmo, porque a experiência de quem já fez essas pesquisas, que já aplicou esses métodos, essas técnicas tantas vezes, né, tem muito a nos ensinar. Então, muito obrigado pelos conhecimentos que você nos proporcionou, tá? E seja bem-vinda sempre. Mara, minha querida, foi mais uma tarde maravilhosa, né? Acredito que a ideia do Prof. Clóvis, ela é excelente, e penso também que é um tipo de trabalho que deveria ser, que poderia ser uma oficina mesmo. E aí a gente poder esperar, quando passar tudo isso, uma presencial, a gente poder fazer um curso com uma carga horária um pouco maior, mas que a gente pudesse fazer com material mesmo. Vamos pegar um texto, vamos pegar uma legislação, fazer um planejamento, e aí a gente poder exercitar, né? Fazer juntos. Acho uma ótima ideia. Tenho certeza que a Mara não vai se negar a vir a Caxias depois que passar tudo isso, né, Maroca? Passar uns dias conosco. Sobretudo depois que ficar menos frio, né? Clóvis, eu estou com tanta saudade das pessoas que eu iria até com frio hoje. Eu acho que eu iria até a pé até Caxias, porque uma das coisas ruins de morar tão distante é que eu tenho certeza que se eu morasse perto, eu já teria visto tantas pessoas que amo, nem que fosse de longe. O fato de morar aqui, como é que eu vou ir para aí? Vou ficar onde? Vou ficar na casa de ninguém, de quem, né? Eu e o Fernando somos da turma do risco maior, apesar que hoje a gente não tem mais isso, né? E os nossos parentes, amigos, todos a gente podia ficar também. Então, aguentamos até agora, né? Precisamos aguentar mais um pouquinho. Eu ainda preciso da segunda dose da vacina. Mas eu iria até a pé com esse frio, sabe? Porque a saudade é muita. Dizer que adorei, eu espero mesmo que tenha contribuído. Eu fico muito preocupada quando a gente faz com um tema tão grande tantos recortes, né? Porque
também fica aparecendo coisas que não se responde e ao invés de a gente ajudar a responder dúvidas, né, a gente pode criar outras tantas, né. Tomara tenha contribuído e vou adorar ir a Caxias e ficar aí com vocês trabalhando, né, tomando muito café e sentindo o cheiro de vocês, né. Eu conheço as pessoas pelo cheiro, espero ainda reconhecer. A minha filha, Ana, quando era pequena, ela tinha muito medo de se perder. E ela dizia, eu sempre conto essa história, mas eu achei ela bem importante. E ela dizia, mãe, e se eu me perco? E daí eu dizia para ela, eu te encontro pelo teu cheiro. Porque eu acho que as pessoas têm um cheiro especial, e esse cheiro não é só o cheiro de gente, mas o gente que compõe todo o ser da pessoa. Adorei ver aqui as pessoas que estão aqui participando, adorei estar com vocês, e tomara a gente possa se encontrar muito logo a vivo e a cores e se abraçar de fato. Estou sentindo muita falta de abraço, né? Não quero mais só o abraço do meu gato e do meu gatão, do Fernando e do meu gatinho, quero abraço de outras pessoas. Tomara possamos nos encontrar logo. Obrigado pelo convite. Isso realmente tem alimentado minha alma e minha mente. Obrigado mesmo. E até loguinho. Até o próximo Café com Pesquisa. Até logo, gente. Beijo grande para todos e todas. Logo nos encontraremos. Obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau.